pessoal, sejam bem-vindos, vamos entrando, vamos começar mais uma live para explicar para vocês temas muito importantes que aparecem no nosso consultório, que às vezes vocês podem estar passando, que podem ter pessoas conhecidas que estão, sofrendo com alguns dos males aí que vamos conversar sobre. Então é importante estarmos atentos a essas questões que envolvem mastócitos, histamina, a síndrome de Ehlers-Danlos, que ainda não falamos aqui, mas é importante sabermos. Vamos falar hoje com a doutora Josiane, que ela é cardiologista, e a Liz é uma convidada especial que topou participar conosco da live, e já vou chamá-las assim que elas entrarem, tá, pessoal? Obrigada por estarem aqui presente. Sempre muito bom falar com vocês, né? Entrar aqui ao vivo, responder as perguntas, é sempre muito bom. Cadê as convidadas que ainda não entraram? Vocês que estão aqui ao vivo, provavelmente são pessoas que têm, o interesse nesse assunto. Estamos falando muito sobre isso, dada a frequência que isso tem aparecido no consultório, sintomas que envolvem histamina. Eu que agradeço, Daniela, você estar aqui, todos estarem aqui, E sintomas que se misturam, que se confundem com várias patologias e que dificultam muito, a rotina do dia a dia de quem sofre de alguma desordem aí do sistema imunológico, de alguma questão relacionada a isso. Não é mesmo, pessoal? Às vezes não aparece para algumas pessoas que a gente está ao vivo. E aí, a Juliana entrou também. Pessoal, eu vou começar a falar então, hein? Se elas não entram, eu vou começando a falar. A síndrome de ativação mastocitária, eu prefiro o termo desordem mastocitária quando a gente está falando de mastócitos, porque existem doenças, por exemplo, como a mastocitose, que é uma doença mais grave e mais rara. A ativação dos mastócitos, ela pode acontecer para qualquer pessoa, em qualquer momento da vida, e tem pessoas que são mais suscetíveis porque tem marcadores genéticos ou porque tem alguma outra condição que favorece que esses mastócitos estejam mais ativos. E aí, esses mastócitos são como se fossem uma célula sentinela, um sensor do nosso sistema imunológico. Desculpa, pessoal, hoje eu comecei um resfriado. Essa célula, que é uma sentinela do sistema imunológico, é uma célula que libera inúmeros mediadores. O que quer dizer isso, Mediador, substâncias como se fossem arminhas para resolver alguma questão. Então, se precisa de resolver algo de um vírus que está chegando, é o mastócito que vai lá atuar. O mastócito libera histamina, o mastócito libera interleucinas para fazer inflamação, o mastócito libera triptase, o mastócito libera substâncias para coagular o sangue, para fazer sangramentos. Então, às vezes sangramentos nasais, por exemplo, de repetição. A Nilza aí, boa noite, Nilza, acabei de ver ela há pouco tempo ali no consultório. E falei, você tem que assistir a live, Nilza? Então, é isso. Essa célula sentinela, dependendo de qual mediador ela está liberando, ela vai provocar um sintoma. Imaginem, por exemplo, um paciente que chega lá no consultório e fala assim, doutora, eu sinto dor de cabeça com frequência, eu não sei o que desencadeia, a minha barriga distende, às vezes eu como alguma coisa distende, às vezes eu como de novo, não distende. Às vezes eu sinto tontura com frequência, eu vou levantar rápido e a pressão já cai, ou eu já começo a sentir um mal-estar. O meu coração começa a taquicardizar, eu começo a acelerar o batimento cardíaco e eu não sei o que está acontecendo.
A minha pele, às vezes ela fica vermelha, coça, muda o clima e o meu nariz já começa a ficar ruim, meu nariz já começa a coçar, a minha imunidade parece que é mais baixa, eu fico resfriado com muita frequência, eu não sei o que que é isso. Os exames não deram alergia, eu não tenho alergia a nada, eu tenho alergia de ácaro, de poeira, mas não é isso, né? Eu reajo com muita facilidade. Às vezes eu tomo uma vacina e aí eu começo a ter uma reação maior do que as outras pessoas que eu conheço. E eu não sei o que que é isso. Vocês estão vendo, pessoal, que são sintomas muito diversos, são sintomas que extrapolam a nossa medicina convencional, que tenta colocar tudo numa caixinha, tudo dentro de um balaiozinho, e vai no cardiologista, só pensa na parte cardiológica. Vai no cérebro, só pensa no neurológico. Esquece que o nosso corpo, ele está conectado com tudo. E se ele está conectado com tudo, e ainda mais o nosso sistema imunológico, que tem que ser, tem que ter essa função de radar, tem que ter a função de tolerar. A Liz entrou. Tem que ter essa função de tolerar, tem que ter. Liz, eu não tô conseguindo te convidar. Não sei por quê. Oi, Liz. Liz, eu preciso te convidar para entrar. Não tô conseguindo. Sai e entra de novo, por favor. Liz, sai e entra de novo. Não tá dando para convidar. Não sei por quê. Alguém sabe? É. Entra no seu pessoal às vezes, Liz? Não sei. Enfim. Então, eu vou falando aqui, eu vou tentando. Você me convida, Liz? Então. Liz, faz o seguinte: você entra ali embaixo, onde tem dois menininhos com um maisinho, vai ver meu nome e me chama pra entrar, tá? Sai e entra de novo ali, ó, a Antonella tá falando. Então, pessoal, essa célula do sistema imunológico, ela tem esse poder. E esse sistema imune, ele é responsável por tudo que acontece no nosso corpo. Por trás de tudo tá o sistema imunológico. Dando o seu ok, tá certo, pode liberar. Não, não pode, tem que ser eliminado, tem que aumentar essa temperatura, a pressão caiu, vamos levantar. Ele dá esse estímulo. Tem autores que falam que ele libera mais de 300 substâncias no nosso corpo, que são essas arminhas, e tem outros autores que falam em 1.200. As pessoas ainda estão começando a entender sobre isso, as pessoas que eu digo assim, a comunidade científica está estudando mais sobre isso a cada momento. Então, nós precisamos estar atentos, porque cada dia mais artigos estão saindo. A Liz é uma paciente também, então ela tem essa desordem mastocitária e por isso ela entende tanto, por isso ela está aqui na live conosco. Então, ela é uma estudiosa, porque ela é uma paciente. E aí ela se tornou uma ativista para tentar divulgar realmente essa patologia, que dificulta muito quem apresenta isso, porque imagina você chegar no médico com todos esses sintomas, se você não vai sair com um antidepressivo ou um ansiolítico. É isso que acontece. Então, são pacientes que procuram inúmeras especialidades e não têm o seu problema resolvido. Aí está a questão. Liz, entra, você me chama. Isso, alguém me chamou aqui. Aí. Liz, tudo bem? A Okay, câmera tá okay. virada.
Agora sim, tá Ah, linda. Ah, tudo bem? tudo, tudo bem, e você? Nossa, eu tô bem, obrigada. Poxa, as coisas para tentar entrar, eu me sinto tão velha, de certo modo, que não Deu é tudo tão certo. difícil, mas não há livro de instruções, passo por passo, que você faz assim, assim, assim. Ai, ai, ai. A tecnologia, os nossos filhos sabem muito mais do que a gente. Eu também passo por isso. Pois é, Mas tá tudo pois é, certo. Já estamos aqui ao vivo. Eu não isso. encontrei a Josiane ainda. Vamos ficar de olho aí. A hora que ela entrar, alguém avisa aí, tá, pessoal? Well, É... talvez o problema é que eu tentei entrar com o meu computador e não estava Acho que permitindo, não. então Ô, talvez Liz, me foi isso. conta então por quem é você e por que você entende de mastócito? Quem é você? Eu sou Lisa Morrison Tuller, eu sou americana, como você pode escutar pelo sotaque, mas eu acho que eu sou mais brasileira do que americana, Mais porque brasileira. pois é, eu moro aqui mais tempo do que eu morava lá nos Estados Unidos. Então eu veio aqui como noiva e criei meus filhos, tudo aqui, faculdade brasileira. Aí, no processo de fazer a minha segunda faculdade, que de repente a doença surgiu ah, após, na mesa de cirurgia, na verdade. Aí ela criou um caos com a cirurgia, criou caos pós-cirúrgico, mudando meu corpo por completo. Virei altamente alérgica com tantas coisas que ficou absurdo. E não havia nenhum médico na minha cidade que sabia o que estava acontecendo comigo. E, inclusive, a maioria dos médicos achou que eu tinha pirado por causa do fato que era uma histerectomia que forçou a doença a surgir. Então, todos os médicos ficaram tropeçando em cima da perda do meu útero, não tinha como ficar objetiva. E passei para uma situação bem pesada por causa do fato que os médicos não tinham como se manter objetivo. Então, eu entendo o sofrimento da paciente mulher, porque muitas vezes eu já vi que quando o médico fica perdido, em vez de abrir o jogo e falar, olha, eu não sei o que você tem, a tendência é de falar, isso é estresse, ou você tem um vírus, ou você tem problemas emocionais, ou isso é emocional, é um problema pior. Então isso acaba traumatizando o paciente, machucando o paciente, e aí fica uma situação de angústia, frustração do lado do paciente, porque não conseguem alguém entender o quadro dos sintomas e tudo isso. Então vira ser um problema. Ô, Mas Liz, aos poucos eu fui achando a doença, com e apoio de médicos excelentes. quais os sintomas que você apresenta que começaram a aparecer na sua vida? Eu nunca fui uma pessoa alérgica na minha vida. Nunca tinha alergia nenhuma. O mais que eu tinha era uma sabonete que irritava a pele, lavando mão, lavando louças assim. Era o máximo que eu tinha. Eu não gostava de certos perfumes, me dava uma dor de cabeça, mas nunca passei para o que eu iria achar era um quadro Estou alérgico. convidando a doutora Josiane para entrar. Ótimo. Oi, Olá, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? Boa Maravilhosos, noite. da Santa. Liz, deixa eu só falar Hã? dos sintomas que você tem, pode ser? Pode. Josi, se apresente aí para o pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou Joseane. Eu sou médica clínica e cardiologista e há uns 7 anos, mais ou menos, estou aí nesse desafio, né, de estudar ativação mastocitária
e a mastocitose sistêmica para poder ajudar pacientes com... Inicialmente eu caí um pouco de paraquedas, depois eu achei a relação com a hipermobilidade articular, né? E a síndrome de Ehlers-Danlos, que é outra área de estudo e de interesse meu. E estamos aí nessa jornada. Pouco tempo depois de estar atendendo, na verdade 1 ano ou 2 depois de estar atendendo esses pacientes, eu descobri também que eu tinha diagnóstico das 2 condições clínicas, né? Então hoje eu sou uma paciente e uma médica que atende isso. Olha aí, por isso que a gente está aqui conversando para trazer um pouco da parte prática, né, para todo mundo, porque quando a gente fala, às vezes, como médica e não é paciente, é algo que a gente não vive. E aí, quando a gente entra, o paciente falando o que ele sente, traz muito mais realidade, né? Questões que acontecem no dia a dia e que impactam a vida das pessoas que são acometidas, né? E às vezes vocês têm pessoas que estão passando por situações que pode ser isso. As redes sociais é para isso, é para dar a luz a esses conhecimentos, é para divulgar e para que vocês também espalhem o conhecimento, o bom conhecimento, o conhecimento verdadeiro, né? Eu também vou me apresentar. Não me apresentei, que eu comecei a falar, eu estava esperando vocês entrarem e acabei. Meu nome é Juliana e eu sou alergista e imunologista, também trabalho muito nessa área. E nos últimos anos tenho estudado muito essa questão mastocitária, que envolve, né, o sistema imunológico, que é a imunologia pura, raiz, e cada dia entendendo mais e percorrendo todos os desafios da doença. Mas me fala aí, você estava falando sobre os sintomas que você apresenta, então que você não tinha nada de alergia, que isso começou depois de uma cirurgia de retirada do útero, né? E tudo mudou na sua vida. Então, pessoal, aquilo que a gente fala, um gatilho, pode ser um vírus, pode ser um alérgeno, pode ser uma cirurgia, pode ser um momento de estresse muito grande, um mofo que você está tendo contato, isso pode desencadear numa pessoa suscetível, ou seja, que tem uma genética predisposta, que tem algum. Tá? E vai lá, Liz. A coisa é, Juliana, olhando para trás, dava para ver durante a minha vida épocas em que a doença foi se apresentando, mas nada era claro ao ponto que dava para ver que isso, especialmente quando eu era nos anos 60, nem o médico teria reconhecido as urticárias como sinal de doença, porque a ciência não revelava isso naquela época. Mas hoje, lidando com os sintomas e tudo isso, eu comecei. O primeiro sinal para mim era sangramento, porque eu tive hemorragia durante a cirurgia. Não foi grande, mas isso faz parte do lado da mastocitose e nem tanto do SAM. Então, até sangramentos têm um envolvimento nisso, porque o mastócito está envolvido com a questão de coagulação e tudo isso. Mas me deram remédio intravenoso para dor, aí eu reagi na hora. Comecei a apresentar quadros de perdas de consciência, ainda no hospital. E pós-operatório. Então, foi uma bola que começou a crescer de um quadro demonstrando que algo estava diferente, algo tinha mudado. E aos semanas e meses pós-operatório, comecei a reagir com remédios para diarreia, remédios para dor de cabeça, comecei a ter diarreia por conta de queijo, intolerâncias de leites e esse tipo de coisa. Aí, aos poucos, começou a demonstrar quadros de anafilaxia. Isso tudo pós-operatório nos meses que foram seguidos. Mas levou tempo para levantar suspeito de doença. E foi um médico que me virou, foi até o meu ginecologista, ele me viu em crise. Eu tive uma crise de dispneia
eu virei altamente vermelha. Ficou esse quadro em que ele ficou me observando, até eu desmaiei na frente dele. Ele olhando para mim, tentando entender o que estava acontecendo. E pelo fato que ele tinha como ficar objetivo, ele viu, não, tem algo errado. E foi ele que levantou o suspeito de mastocitose. Na época, a gente não sabia do SAM. Não existia SAM. Então, isso foi em 2007. Então, isso foi o ponto de partida de começar a investigar ou o síndrome de ou mastocitose, ou o síndrome carcinoide, que faz um quadro quase igual. De virar vermelho, fazer aquele síndrome vermelho e essas reações alérgicas e tudo isso. Então, foi uma coisa levou para outra, até finalmente eu achei médicos que tiveram uma ideia como investigar isso tudo. Hoje, o quadro está bem mais lado e a situação está melhor porque tem o tratamento adequado. Vocês estão vendo, pessoal, que é um quadro muito florido, né? É um quadro que envolve questões têmicas. Como a gente pode diferenciar da intolerância histamínica? Né? Como que a gente... Porque a gente está vendo muito na internet, muita gente falando de histamina, e a gente tem que diferenciar o que é uma coisa de outra. A intolerância à histamina, ela tem envolvimento com os alimentos. É uma coisa mais simples. Tá certo que nós temos receptores de histamina no cérebro, no estômago, no intestino, na pele, no nariz, mas ela está envolvida com a enzima que degrada essa histamina, que é a DAO, a diaminoxidase. Essa DAO é produzida lá no intestino. Se essa enzima ela está em concentração baixa por algum motivo, ou geneticamente, ou se essa enzima não funciona adequadamente porque o pH está alterado, ou porque não tem vitamina C, vitamina B6, cobre, que são cofatores para produzir essa enzima, ou porque você está com um supercrescimento de bactérias no intestino, ou porque você come muito alimento que tem histamina, aí você vai ter sintomas de intolerância à histamina. Então, é algo relacionado mais à questão alimentar. Não é a questão, igual nós falamos, que tem um gatilho de uma cirurgia, um gatilho de uma mudança climática, um gatilho de um vírus, como a gente falou agora. E responde muito bem à alimentação. Então, quando você se alimenta com alimentos com baixo teor em histamina, aquele quadro ele vai se dissolvendo. É lógico que a gente tem que tentar achar a causa base. Às vezes tem alguma questão intestinal ali. Se você resolve também, isso vai melhorando. O seu caso, Liz, ele melhora se você fizer dieta antistamínica? Sim e não. Porque é um caso mais complexo, porque esses mastócitos, eles liberam histamina e inúmeros outros mediadores. A maioria dos meus sintomas não vem com comida. Embora eu tenha uma resposta importante, eu sei que quando eu como, durante uma época em que, por exemplo, verão, se eu como certas coisas que são guardadas por muito tempo, ou tem altas estaminas, e isso durante o verão, eu vou ter problemas sim. Mas no inverno, eu não tenho. Por causa desse tá mais ativada. Fator a mais, exatamente. Mas eu posso comer quase hoje, eu tenho uma dieta normal. A comida não é tanto assunto. Agora, se você me coloca diante de uma viagem que eu estou muito sacudido pelo carro, eu posso desmaiar. Eu tenho reações por causa das vibrações do carro. Eu tenho situações estressantes podem me colocar em crise. Aí, dessas outras coisas, por exemplo, eu passei por uma cirurgia de catarata. Fiquei umas 2 semanas depois da cirurgia ativado, em que eu tive que manejar com os remédios, porque eu estava com crises de anafilaxia diante disso. Porque ele mudou o sistema. Foi anestesia, foi uma cirurgia, e aí isso desencadeia o sistema imunológico. E aí vem reações em cima disso. Então, não é tanto comida que me traz problema. Eu não tenho alergias. Então, tá vendo, pessoal? É essa distinção que a gente precisa ter. Então, nem tudo é histamina. O mastócito, ele libera histamina, mas não é só histamina.
E quando responde muito bem à alimentação, geralmente tem um fator enzimático envolvido. Josi, e você? Como é você como paciente? Como você vê esses quadros? E fala um pouquinho da hipermobilidade e da síndrome de Ehlers-Danlos e por que a gente está conversando dessas três coisas na mesma live. Certo. Eu acho que é importante, assim, essa questão da diferenciação que você comentou, né, da intolerância histamínica, e é importante também a gente considerar, né, que a síndrome de ativação mastocitária, ela é deflagrada, uma crise que é deflagrada por múltiplos fatores, né? Então, no caso da Lisa, ela deu o exemplo de que até o movimento do carro, né? Então, pode ser barulho, pode ser alimentação, tem gente que ativa mais com alimentação, tem gente que ativa menos, mas a alimentação também pode ser um fator que ativa. Tem gente que é essa questão propriocepção, né? Tem gente que ativa mais com temperatura, né? O quente, o frio, o barulho, o movimento, o calor. Então, são vários estímulos que podem ativar. O próprio fungo, né? O mofo, né? Que você comentou. Então, a pessoa ela tem que se conhecer, né? Cada vez mais conhecer o próprio corpo e observar o que gera essa ativação no caso dela. Né? Então, eu tenho pacientes que eles ativam tanto com estímulos ambientais quanto com estímulos alimentares. Tem outros que ativam muito com o alimento e um pouco menos com o ambiente. Outros que ativam muito com o ambiente e um pouco menos com o alimento. Agora, sempre que a pessoa tem uma resposta assim, alimentar muito boa, é interessante, aí entra naquilo que você comentou, né? Investigar se também não tem uma deficiência enzimática associada a isso, que pode ser já da própria pessoa, né, genética, ou pode ser adquirida, né? Às vezes até por desbiose, por alguma outra condição associada, e a reposição da enzima muitas vezes ajuda bastante. Agora, o que eu vejo muito, né, na minha prática clínica é essa relação com a hipermobilidade articular, porque a hipermobilidade articular, ela é para mim, ela é o meio propício ali, né, que é aquele colágeno mais frouxo, mais pró-inflamatório, um colágeno que já tem uma fragilidade basal, e nesse ambiente, né, nesse tecido mais fragilizado e mais fácil de ser inflamado, a gente tem um mastócito ali que ativa mais fácil, né? Então você tem triggers que naquele ambiente propício é muito mais fácil de desencadear uma crise. Então, numa pessoa que tem um colágeno rígido, um colágeno mais bem estruturado, esse colágeno inflamar é muito mais difícil do que uma pessoa que já tem um colágeno frouxo, defeituoso, né? Independente de qual seja a mutação e qual seja o tipo de acometimento tecidual, né? Mas geralmente a gente tem acometimento sistêmico, né? Na hipermobilidade articular, pode ser desencadeada por várias mutações, dependendo do tipo, né, da sede, ou se é só hipermobilidade, espectro de hipermobilidade, mas os sintomas eles são no corpo inteiro, e a gente tem esse mecanismo, esse organismo propício, né, para inflamação. Então, é muito mais fácil de inflamar. Por isso que a gente tem aí doenças como endometriose, tendinites, bursites, enxaqueca. Eu já tratei paciente com ativação massocitária e hipermobilidade que melhorou de crise de enxaqueca, que já tinha passado por tudo quanto é tratamento do mundo e não tinha, assim, tudo quanto é tipo, né? As medicações clássicas para enxaqueca, para profilaxia, tinha usado já anticonvulsivante, beta-bloqueador, botox, infiltrações e nunca tinha melhorado. E era uma dor que sempre vinha depois do exercício. E o exercício é tido como um deflagrador típico, né, de crise, de liberação de histamina intensa, né, e ativação massocitária. Então, tem muita gente que ativa depois do exercício. Faz urticária, faz fadiga, prurido, e essa crise de enxaqueca, ela era típica. E aí o paciente melhorou com a medicação, com o tratamento. Ele falou, eu Doutora posso usar essa Josiane, medicação pro resto da minha vida, eu não tenho problema nenhum com isso, mas melhorou minha dor, tô resolvido já. Então, tem uma relação, né, com a inflamação ali do tecido, por ele ser mais predisposto, né, mais frágil. E a gente tem essa questão dos deflagradores múltiplos, né, é, agentes diferentes ali que podem desencadear uma crise e uma resposta melhor medicamentosa, né, do que na intolerância histamínica. tem uma pergunta, um raciocínio que eu estou fazendo nessa conversa. Eu sei que onde você tem inflamação, você tem mastócitos. Isso é um processo normal, né? Aí, nesses pacientes que têm mais frouxidão de tecido, que é mais
móvel. Será que isso você está falando me faz pensar que quando é feito o exercício de forma errada, eles acabam ativando os mastócitos dentro daqueles tecidos mais ainda. Isso aí? Sim, Sim. com certeza. Nossa! A forma Então de você fazer o ele vai exercício está relacionado com provocando isso. a situação para piorar se não está trabalhado direito. Sim, isso é uma coisa que eu comento muito com meus Próprio, pacientes. O nível do exercício, a pessoa tem que conhecer o próprio corpo e os limites do próprio corpo até nisso, porque dependendo da intensidade do exercício, ela vai fortalecer, ela vai melhorar a dor e melhorar a fadiga, e dependendo da intensidade, ela vai ativar mastócito, ela Poxa vida. vai fazer urticária, ela vai terminar mais cansada, ela vai fazer lesão articular. Então, ela precisa saber o limiar daquele exercício para o corpo dela. E a gente tem as dicas também aí do ponto de vista cardiológico para ter uma noção, né, desse limite de exercício, né? Então a gente vai ficar de olho em cianose, tanto labial quanto de unhas, né, periféricas. Também a frequência cardíaca, não pode passar a frequência limite. Geralmente eu recomendo até uns 20 batimentos a menos do que a limite, né, que a gente calcula naquela equação básica. A gente coloca um pouco para baixo no paciente hipermóvel, porque eles fadigam mais rápido, ativam o mastócito mais rápido, né? E também ficar de olho na saturação, se está começando a cair, se a frequência cardíaca está pulando muito, Isso faz todo sintomas, sentido. se Porque começa o a ficar muito mastócito, ele tonto. não gosta de frição. E só o tecido contra tecido batendo mais rápido, isso já é suficiente para ativar o mastócito? Isso, a pressão, Nossa, exatamente, a pressão sanguínea ali nunca é tinha elevada pensado nisso. do exercício, porque é fricção no vaso, né? Então, o Pois sangue é, passando na parede do vaso causa fricção. Se você pois é. consegue fazer isso numa frequência de exercício que o seu corpo tolera, você não vai ativar tanto mastócito. Então, eu, como paciente, quando eu faço exercício num programa assim de academia normal, eu saio cheio de urticária no corpo inteiro. Eu tenho que Uau. começar o exercício com a minha loratadina antes e muitas vezes eu ainda tomo depois. Agora, quando eu faço já treinando no estilo de exercício que meu corpo já está acostumado, uma pessoa que já me conhece, que tem noção, né, de hipermobilidade, de ativação mastocitária, que hoje a minha personal é a Ana Karina. Ela tem muita experiência. Desde o primeiro dia que eu treino com ela, já tem uns 3 anos que eu treino com ela, eu nunca fiz uma urticária. Então a gente consegue colocar devagarzinho e eu consigo ir fortalecendo devagarzinho, melhorar a dor, melhorar a fadiga, melhorar a massa e sem fazer urticária. Então, se você faz urticária, você está inflamando, você está gerando fadiga, predispondo sua articulação à lesão e ativando mastócito. E aí, daí, cronicamente ativando esse mastócito, você vai estar predisposto a sintomas no corpo inteiro, né? Vindo com mais frequência, porque você está mantendo ali seu corpo sempre ativado e você não vai fortalecer. Porque você está mantendo ali aquele exercício no nível de inflamação e não no nível de ganhar força. Interessante. Isso é uma coisa que atrapalha muito pacientes hipermóveis para conseguir condicionamento físico, porque eles param ali no limite da ativação massocitária. Geralmente a gente não tem pessoas, né, fisioterapeutas, educadores físicos que têm noção da ação, né? Mal médicos, a gente não tem, né? Pessoas especialistas, pessoas com esse conhecimento. Quanto mais o pessoal da equipe multi. Então é muito comum eles fazerem exercício no ângulo errado, então, tem que ser um ângulo reduzido para fortalecer e não gerar fadiga nem lesão. Tem que ter esse controle da frequência cardíaca, monitorar sinais de fadiga, senão a pessoa vai ativar e não vai fortalecer nem condicionar. E aí trava muita gente, a pessoa fica até com medo de fazer exercício. Eu sim, entendo muitas isso. vezes nós vemos esses pacientes hipermóveis fazendo exercícios além da circo, fazendo atividades, às vezes, que usam muito esse aumento da flexibilidade, achando que é uma coisa boa, e estão ativando muito esses mastócitos, estão levando a lesão, e aí essa lesão vai causar também fibrina, esses mastócitos ativados levam a um quadro de dor crônica, de quantos pacientes não têm inúmeras cirurgias e tudo. Então, faz parte, inclusive, do tratamento essa questão disso com monitoramento, né? Com pessoas que entendem, que são capacitadas, igual você falou, Josi, porque é uma prevenção para a gente não ter a lesão de amanhã, para não ter aquele paciente crônica
E aí é um caso mais difícil. Então, o que a gente precisa é conscientizar as pessoas, conscientizar os profissionais de saúde, porque tem sim que fazer atividade, mas no seu limite, igual você falou. Cada um tem um limite, cada um vai observar o que o corpo tolera do exercício, de tudo, do alimento, da temperatura, observar se vai se expor mais a uma determinada questão, não tem jeito, ou o clima mudou e é muito frio, ou há um calor, já se preparar, né? E assim é o corpo, então a gente precisa se entender, né? Se conhecer, isso é o primeiro passo, né? Sim, eu costumo falar em consultório que o exercício é uma das coisas que mais previne uma pessoa com hipermobilidade e com Ehlers-Danlos, tenha sede ou não, né? Uma pessoa com corpo hipermóvel é uma das coisas que mais previne dela ficar grave, ficar mal mesmo a longo prazo, né? Porque se você mantém seu corpo se exercitando e seu músculo forte, você previne um monte de coisa. Você não vai ter luxação, não vai ter tendinite, não vai ter dor, não vai ter fadiga. Então, eu tenho muitos pacientes que hoje estão relativamente bem no consultório porque treinaram, sempre treinaram. E aqueles que param, eles vão caindo devagarzinho no buraco, né? Às vezes não tão imediato, porque às vezes a pessoa está numa idade que ela ainda, o corpo dela ainda consegue sustentar, né? Não fica tão grave, mas tem outros que já vão muito rápido, né? Já pioram clinicamente muito rápido. E o exercício, até para aqueles pacientes que É não isso têm tanto mesmo. sintoma, A que estão mais Antonella está aqui prevenindo. Oi? assistindo na live. Desculpa, às vezes, se eu interrompo, é porque está tendo um delay aqui para mim. Às vezes eu acho que já acabou de falar e ainda não. Antônia assistindo a live é uma defensora aqui, pelo que eu entendi também, da ativação dessas desordens. Ela também é prática. Ela está falando aqui que correr bastante atrás de um caminhão e aí começou com muita dor. E ela ativa também esse seu sistema imunológico com diferentes coisas. Então, assim, não é frescura. O paciente sente dor, ele sente fadiga, às vezes ele não é preguiçoso, né? Porque isso passa muito essa condição da procrastinação, da preguiça. Imagina uma criança, tem criança com essa desordem, e às vezes os pais achavam que era uma criança preguiçosa. Mas sentia fadiga, sentia cansaço maior. Então a gente precisa estar atento realmente, porque às vezes a gente nem conhece a criança que a gente tem em casa, uma criança chorona, mas é porque está com dor, né? Então a gente tem mais empatia, atenção, porque as desordens existem, não é isso? É. E é invisível mesmo, né? Tanto é invisível pelos familiares quanto é invisível pelos profissionais, né? A gente vê isso todos os dias. O problema também é que a gente tem, isso corre muito em famílias, mas é uma coisa que talvez a gente tenha um caso que é pleno e os outros estão escondidos. Por exemplo, eu tenho uma irmã mais velha. Ela é tipo hipermóvel clássica. Colocava pé para trás da cabeça, ela fazia ginástica, fazia toda aquela esticação e tudo isso. E ela sempre era sensível demais. Aí toque nela, ela ficava com hematomas. E ela ficava, ai, dói, dói, dói. Era essa questão mais fácil. Enquanto que eu era o oposto. Eu não podia tocar dedo no pé. Eu não tinha como fazer esticar do jeito que esticava. Aí eu tinha pé chata, eu usava óculos, eu tinha escoliose, mas eu não sou o tipo que você olha para mim e fala, olha eles danos ali. Eu era o oposto dela. E aí, mas eu faço parte desse quadro, porque eu tinha aneurisma de aorta, todos os meus irmãos têm aneurisma de aorta. Então, a gente tem sede vascular e não tanto hipermóvel. Então, mas quando fizeram os exames genéticos, para mim eu não testei negativo. Então, isso é um quadro que os médicos ainda não tem como colocar dedo. Estão tentando colocar dedo para poder entender melhor esse quadro, mas eu acho que é mais culpa do mastócito e seu papel no tecido conectivo do que um quadro completamente genético, é isso e sim assado.
Eu não acho essa doença dá para colocar numa caixinha, não. Eu acho ele uma doença de espectro e dependendo da genética de cada pessoa, você vai ter um espectro diferente. E só com o tempo você vai começando a enxergar como é esse paciente. E aí isso fica uma situação quase impossível para o médico. Eu entendo o lado do paciente ficar frustrado. Doutor, eu quero um diagnóstico. Mas doença não sabe ler, doença não sabe entrar numa caixa, doença é fluida, ela é móvel, ela faz fluxos entre uma parente e outra parente. Então, é muito difícil. Muito difícil. Sim. É Eu acho que difícil realmente para o é complexo. paciente, é difícil para o profissional de saúde, né? Por isso que a gente tem que buscar esse conhecimento e você leva. Ele fala de desautonomia, o que é desautonomia? Quando que você fica com fase de autonomia? Por que também anda tudo junto com a ativação dos mastócitos, com a hipermobilidade? O que é? E você, como cardiologista, com certeza tem essa experiência a indicar para nós o que é. E muitas pessoas não imaginam quantos sintomas podem ter a desautonomia e não imaginam que isso pode ser real, né? Às vezes as pessoas que até sabem um pouquinho mais, acham que é só relacionada às vezes à pressão, coisa assim, muito além. Fala pra gente sobre isso. A desautonomia é outra doença oculta, né? E ela pode estar tanto dentro da ativação mastocitária quanto em outras condições clínicas, né? E não tem nada a ver com a SAM, como, por exemplo, o diabético, né? Então, a desautonomia em si é uma desregulação ali do sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso autônomo, ele rege todas as nossas vísceras, né? Todos os nossos órgãos. Então, tudo que ele inerva ali e que geram sintomas opostos, né? Porque o simpático estimula uma coisa, o parasimpático outro. Eles são antagônicos. Todos esses sintomas relacionados a essas duas vias, né, a simpática e a parasimpática, elas são nos sintomas ali das desautonomias. Então, o paciente pode ter sintoma em qualquer órgão do corpo, qualquer local, né? Pode ser neurológico, pode ser cardiológico, pode ser na bexiga, pode ser gastrointestinal, pode ser uma alteração na produção hormonal, qualquer coisa, porque é uma questão de inervação, né? Então, o simpático e o parasimpático, eles são desregulados. E o que isso tem a ver com a ativação massocitária? A desautonomia, ela entra como um dos critérios da SAM. Então, na SAM, a gente tem os 4 principais grandes sistemas, né, de sintomas. A pele, o trato respiratório, o gastrointestinal e o cardiovascular. E dentro do cardiovascular, a gente tem as desautonomias. As principais são a intolerância ortostática, a hipotensão ortostática, a taquicardia postural ortostática, né? E a gente tem que... O ideal é que em toda consulta a gente faça uma investigação da pressão arterial com o paciente deitado, sentado e em pé, e depois de em pé, ele estar 3 minutos em pé e inteirar 10 minutos, né? Que a gente faz o protocolo completo, para ver se a pressão arterial e a frequência cardíaca mudam de acordo com a posição, né? Porque no paciente com POTS, por exemplo, depois de ele estar 10 minutos em pé, a frequência cardíaca dele tem que ter subido pelo menos 30 batimentos em relação ao que estava sentado. E em relação ao que ele estava deitado, mais ainda. E é uma subida que fica persistente, por isso que a gente espera 10 minutos. Então, a gente tem essas alterações relacionadas ao sistema cardiovascular e a gente tem uma resposta muito significativa desses sintomas, né, do ponto de vista cardiovascular, também dos outros, claro, mas falando da parte desautonômica, a gente tem uma melhora muito significativa com o tratamento da SAM. Então, eu, quando pego um paciente hipermóvel com desautonomia, eu vou investigar a ativação mastocitária em todos, porque eu já tenho essa cabeça de que a hipermobilidade é um terreno propício para a inflamação. Aí, além da inflamação, paciente hipermóvel ali, eu tenho um paciente com dor, que geralmente o hipermóvel ele costuma ter dor crônica, né? Fadiga, que também não deixa de ser coisas que estão relacionadas ao mastócito. A gente sabe que o mastócito também está relacionado a receptores de dor, né? Nossos receptores. E tratando a ativação mastocitária, a gente também melhora a dor crônica.
E além disso, o paciente me vem com tontura, me vem com sintomas urinários, gastrointestinais, neurológicos. Então, a gente vê um misto de sintomas que você não Uhum. encaixa isoladamente em outra doença. É um paciente que, se ele chega em um médico que não tem a visão de desautonomia ou de SAM, ele passa como poliqueixoso, ele passa como reclamão demais, ou como um pouco doido, né? Porque são sintomas que não se casam em nada. E na medicina a gente aprendeu a colocar, a sempre, né, da primeira hipótese diagnóstica, a gente tentar colocar tudo em uma doença só. Em vez de a gente chegar para o paciente falando que ele tem 2, 3, 4, 5 condições clínicas, não faz sentido, lógico, né? O maior sentido era a gente tentar encontrar naquele paciente uma condição em que encaixa a maior parte dos sintomas dele. E a desautonomia, ela tem essa condição clínica de conseguir abarcar isso tudo. E aí, se a gente tem um paciente com esse contexto básico, né, a hipermobilidade, a fadiga, a dor, os sintomas difusos, aí eu já faço essa pesquisa da ativação massocitária, porque são coisas relacionadas, e eu não começo o tratamento da desautonomia com as medicações de desautonomia, com medicações cardiovasculares, eu começo a tratar pela ação. Por quê? Porque se eu começo o tratamento pela ação, eu melhoro tanto a desautonomia quanto os outros sintomas que não são relacionados à desautonomia, mas estão relacionados à ação. Que podem, esses sintomas ele até confundem um pouco, né? Porque alguns podem ser desautonômicos também. Então, por exemplo, constipação pode ser desautonômico, né, do trato gastrointestinal, mas pode ser Poxa, puramente um nem tinha sintoma de pensado nisso. aglomeração de mastócito ali no trato gastrointestinal, lesões de Às vezes a pele, náusea. respiratório. Então, tudo isso vai melhorar com o tratamento da SAM. Então, não faz sentido eu começar tratando a desautonomia com medicações cardiológicas e polimedicar o paciente. Você poderia usar medicações para SAM e tratar o todo. Né? Então, eu prefiro tratar a inflamação do todo e melhorar sintomas de 4 sistemas. E ele vai melhorar da desautonomia, certamente. Aí, no final, se ele precisar de uma outra medicação isoladamente cardiológica, vai ainda assim ser menos do que se eu tivesse invertido a ordem. Então, eu vejo que a gente tem uma relação muito íntima da desautonomia com a ativação massocitária, e o que mais prova isso é a resposta ao tratamento, porque esses pacientes eles melhoram muito. E geralmente eles vêm de outros cardiologistas que já tentaram tratar a desautonomia com as medicações cardiológicas isoladamente, e eles foram refratários, porque tinha um componente inflamatório, massocitário, ali embaixo dos planos que não estava sendo visto. E aí você começa a tratar a ação, o paciente começa a melhorar. E não é uma coisa de experiência clínica minha, a gente tem vários artigos, né? Lisa foi a pessoa que mais me preencheu de artigos, né? A Lisa, ela sempre tinha um artigo interessante para me mandar. E eu, como sou uma pessoa louca por livros e artigos e cursos, acho que é meu maior vício, meu maior hiperfoco, né? A Lisa ia me mandando, eu ia lendo. E aos Uhum. poucos ia encontrando, eu acho que Deus até nisso é bom, né? A gente vai lendo e ele vai mandando pacientes. Então, aos poucos você vai conseguindo reforçar tudo aquilo Pedagoga que é você está assim, querida. estudando. É, Você é começa a isso ver na mesmo. prática, você fala, ah, entendi, então isso aqui realmente acontece. E aí você vê que É. as pessoas vão melhorando, né? E isso Uhum. hoje tem sido a minha maior prática clínica no dia a dia, né? Pacientes com hipermobilidade, ativação É, massocitária e desautonomia. que interessante, né? Ó, a Antonella fez uma pergunta aqui para você, Josi. Ela falou que está com muita má circulação, pontadas em todos os lugares, dores na virilha, coxa vermelha, qual exame fazer, dor no peito, cansaço. E aí eu vou um pouquinho além, assim, para você também falar de sintomas, dar exemplos para gente, até atípicos, de uma pessoa que você suspeitaria aí de desautonomia. Por exemplo, sintomas como uma náusea, por exemplo, né? Até essa questão gastrointestinal que você falou, uma constipação. Dê exemplos reais para que as pessoas possam se identificar, possam ver, porque isso é mais comum do que a gente imagina. E uma dica prática também é o uso de eletrólitos, né? É se hidratar. Então, que pode ajudar bastante, todo mundo tem em casa. Fala pra gente, responde a Antonella, por favor, fala mais sobre isso. Lisa, se você quiser complementar. É, Joseph, vai. A Antonella, ela comentou assim dessa questão da má circulação, pontadas em todos os lugares, dores na virilha, coxa vermelha. É importante ver essa questão da como é que tá a musculatura sua, Antonella, porque essa questão de pontada, circulação ruim, dor na virilha, isso pode ser muscular. Tá? Então é importante ver se sua musculatura ela tá com tônus bom,
né? Porque a circulação ela fica ruim quando a gente tem um músculo fraco. A gente fala hoje que a panturrilha é nosso segundo coração. Então, quando a panturrilha está fraca, a gente tem predisposição a várias doenças circulatórias, inclusive varizes, né? E aí você, com o tônus fraco, vai tender a ter uma circulação ruim mesmo. E vai ter essas dores empontadas, né? Que são importantes. A coxa pode ficar vermelha, então a gente tem que analisar seu tônus. Não sei se você é hipermóvel ou não, né? Teria que examinar, avaliar. Dor no peito é um sinal muito típico de desautonomia. O cansaço também, né? E a ativação Síndrome Clunes. massocitária. Exatamente. Então, é um paciente, é um perfil desses pacientes complexos, né? Que a gente tem que fazer um bom exame físico, analisar direitinho. A dor no peito, a gente sempre estratifica se ela tem critérios para dor cardíaca mesmo, isquêmica ou não. Não sei aqui, Antonella, tá aparecendo ali pela foto que é uma paciente jovem, né? Mas a gente sempre olha, né? Uma dor no peito, a gente tem que fazer a estratificação cardiológica correta, né? Porque eu não posso falar que a desautonomia é um paciente que eventualmente está infartando. Então, todo paciente que chega para mim, eu tenho que fazer um rastreio cardiológico, eu faço estratificação de risco daquele paciente, avalio se tem alguma outra coisa que possa estar relacionada à isquemia, isso vai depender também da idade e outras comorbidades, né? Então, a pessoa às vezes é hipertensa, obesa, tem colesterol alto, os hábitos de vida não estão bons, às vezes até fuma. Então, é importante fazer sempre uma estratificação de risco e ver a característica da dor, né? Então, essa dor no peito dela, dor de desautonomia, costuma ser uma dor empontada. Essa dor de empontada pode vir até do intestino, mas está relacionada à desautonomia e muitas vezes reflete aqui no peito. A dor isquêmica, né? A dor do infarto costuma ser uma dor em aperto, uma dor muito forte, que fica vários minutos, que aparecem depois do exercício, ou às vezes depois de alimentação. A dor do peito da desautonomia, geralmente ela é uma dor mais fugaz. Ela deu uma facada, um rasgo no peito e passa. É uma coisa um pouco mais irregular, sabe? E aí, sintomas de desautonomia, a gente tem vários. Então, a pessoa pode fazer um scanner, né, pelo corpo. Pode ter dor de cabeça, pode ter tontura, alterações visuais. E aí vai descendo, né? Pode até usar a criatividade. A gente vai ter sintoma no corpo inteiro mesmo. Aí vem para o coração, tem essa parte de dor no peito, de falta de ar, que pode ter também. Às vezes ativado até pelo próprio cheiro. Então eu falo que às vezes até mascara com sintomas da SAM, porque está dentro da SAM também. Né? Então, o cheiro pode ativar um sintoma desautonômico. Esse sintoma que a Lisa falou que tem no carro é puramente desautonômico. Então, a pessoa está andando no carro, começa a ficar tonta, começa a ficar com vontade de vomitar, ou até vômitos também podem acontecer, né? Intestino muito preso, ou diarreia. Às vezes a pessoa ficou muito preocupada, muito nervosa, aí vai e faz uma diarreia, estufa a barriga, fica com barrigão de grávida. Ou, pelo contrário, prende o intestino, pode acontecer também. Então, tem os dois são comuns, né, de acontecer. Numa crise de sangue e como uma forma de manifestação da desautonomia também. Tem gente que faz hipoglicemia, porque acaba que aumenta a produção de insulina, né? Ou acaba que mexe, essa desregulação hormonal também pode acontecer, né? Desregulação de cortisol. Tem gente que fica com fica com vontade de urinar, quer fazer xixi e vai tentar fazer e não consegue. Aí faz um pouquinho, aí não Urinar toda consegue. hora, né? Aquela retenção, aquela bexiga hiperreflexa, hiperativa, né? Que você tenta e fica com aquele xixi meio preso, aí tem que forçar para ver se sai, aí sai 3 gotas, aí continua com vontade. Sabe aquela sensação de retenção urinária? Fecal também pode acontecer. Né? Então, realmente são sintomas no corpo inteiro. Pode ter cansaço nas pernas, dor nas pernas, às vezes uma sensação de tremor, mas esse tremor costuma estar mais relacionado à fadiga. E é sempre bom também investigar eletrólitos, né? Para ver se tem alguma relação. Cãibra também, né? É mais comum com a fadiga e com alterações eletrolíticas, mas às vezes desautonomia pode dar também. Tá? Então, realmente são sintomas no corpo inteiro. Também cianose, tem gente que desencadeia fenômeno até de Raynaud. Às vezes fenômeno de Raynaud associado, né? Mas cianose de extremidades, hiperemia de extremidades, com a mão toda vermelha ou toda branca. Fica fria, muito comum, né? Aquelas extremidades frias. A pessoa fica com a mão gelada, né? Às vezes extremidades todas, não só as mãos. Mãos, pés, às vezes perna, e muitas vezes desencadeados por algum produto. Então, a pessoa vai passar um creme, ou isso é muito comum até, aqueles cremes, a pessoa já tem sintoma da perna cansada, passa aquele creme de perna cansada, que ajuda nas varizes e ajuda a tonificar a perna, ele é meio geladinho, né? Aí a pessoa dali evolui, parece que ela tá com um pico febril, né? Que até calafrio ela faz. Então, calafrios são muito comuns.
né? Essas extremidades frias são muito comuns, às vezes até pálidas, tremores. E é isso. Dor de cabeça Mas, também, não sei se eu mas, falei. ok, vamos falar sobre essa questão de cheiros ativando o paciente. Eu sempre associava isso com a ativação dos mastócitos na mucosa nasal, e onde o mastócito fica. E aí ele ativa lá porque ele recebe molécula de perfume ou fumaça, alguma coisa, e assim ele alerta o sistema de estresse através do sistema português. Nociceptivo. Isso, obrigada. Aí, para mim, isso não é desautonomia, Josiane. Isso é mais ativação mastocitária, criando uma desautonomia, Isso, criando uma outra situação. isso, mas é porque eu estou comentando de desautonomia dentro da ação. Porque a desautonomia pode estar relacionada a muitas doenças. Pode ser doença neurodegenerativa, pode ser diabetes, né? Então aqui o foco é dentro da ativação mastocitária mesmo. Porque aí você ativa Entendi. mastócito e você pode ter a desautonomia como um sintoma da ação, não uma desautonomia Porque, primária. ok. Porque Porque você eu pode ter sempre fico desautonomia com por essa coisa. lesão O que cerebral, veio por primeiro? trauma O crânioencefálico. ovo, galinha. Aí eu Não fico sabemos. confuso. Aqui Então, dentro, se a gente pensa dentro da ativação massocitária, a desautonomia, assim, pelo menos em literatura, ela é descrita como sendo consequência da ação. Mas a gente tem as desautonomias primárias, que são que não estão que eu relacionadas com acho elas mastócito, mas também ativas. Sim. sim, aí você tem. Eu já tive crise de anafilaxia por conta da desautonomia. Eu sei que se eu fico de pé muito tempo, lavando louça ou numa fila, de repente a náusea começa, o coração começa a correr, aí vem a perda de consciência. Aí, se eu não senta, eu vou acabar numa crise de anafilaxia. Mas é isso mesmo. E esses sintomas de essa intolerância aí ortostática, não sei se é intolerância ou hipotensão ortostática no seu caso, mas esse sintoma aí de aguentar ficar pouco tempo em pé, porque vem os sintomas aí de desautonomia, eles também melhoram com o tratamento da SAM. Claro que, se a pessoa já está no limite do tratamento da SAM ali e não melhorou o suficiente, a gente tem medicações também cardiológicas que a gente pode associar ao tratamento e vai melhorar mais ainda. Apesar de que tem alguns medicamentos que liberam estamina que a gente não usa, né? Como o beta-bloqueador, por exemplo. A gente poderia usar para tratar para POTS, né? Para taquicardia postural ortostática, num paciente que Nossa, não tem nenhuma liberação de é. estamina, não tem nenhuma ativação massocitária. Agora, quem tem, a gente está bloqueando a frequência cardíaca e, por outro lado, liberando estamina. Então, não é prudente, né? A gente melhora por um É. lado para piorar por outro. Pois é. Eu tenho tanto o POTS normal, eu tenho o hiperPOTS também, porque a pressão sobe e depois desce. Vocês médicos ficam olhando para mim e falando: ah, não, Lisa Zila, vai, fica longe. E é Mas você importante, usa né? o que, Isso. Elisa? O que você É usa para tratar? confuso. Pode Ah, falar. meus cardiologistas ficaram perdidos comigo, para falar a verdade. Eu tenho hipertensão, mas por conta do peso. Estou perdendo peso, aí a pressão está respondendo com isso, mas a pressão sobe em crise. De anafilaxia, a pressão sempre sobe e fica aumentada. Então, a gente já associou isso com uma metabolita de prostaglandinas, que ele é visto como um vasopressor. Então, lá no hospital, diante de procedimentos que criam grandes reações, eu posso ficar em coma hipertensa. E os médicos ficam, a gente não sabe o que está acontecendo aqui. Aí, se me dão epinefrina, a pressão baixa, eu volto para a consciência plena, fica normal de novo. Aí, uma coisa que espanta o médico, mas do dia a dia eu já vi o beta-bloqueador nem chegando perto. Ele me faz passar mal mesmo. Então, eles me dão
os remédios para controlar a pressão normal. E aí, diante de uma crise, se eu tenho uma crise, eu tenho que tomar algo como o captopril para baixar a pressão, para que não crie pressão em cima dos vasos sanguíneos, para não causar problemas com isso. Então, uma coisa meio... Eu vejo que eu vivo a vida típica do paciente dessa doença, em que os médicos comuns, regionais, não sabem como lidar com todos os desafios que a doença cria. A desautonomia, os distúrbios gastrointestinais, problemas respiratórios, todas essas coisas tratam de uma forma normal dentro do possível, porque é uma doença rara, é uma doença complexa e eles não são preparados para isso. Então, é complicado para o lado do paciente. A gente fica... Mas é uma coisa que eu posso dizer, que pessoal que vai pedindo para... quais são as listas de exames que a gente tem que fazer? Eu sempre falo para o paciente, não é bem assim, não. Você pode levar uma lista de exames para fazer para qualquer médico, mas o instante que os exames voltem, o médico não vai saber o que dizer a respeito desses exames. Você precisa de especialistas que entendem a doença, que eles sabem interpretar os exames, mesmo normais. Eles vão ter como olhar para o exame, olhar para o quadro clínico e ter uma experiência médica que fala para o paciente. Isso é a direção que a gente está. Porque essa doença tem várias formas, ela tem vários diagnósticos e ela é de alta complexidade, então é uma especialista só. Não é fácil. Porque depende, né, pessoal, do que está sendo liberado no organismo, né? Então, não tem protocolo. Cada um depende da sua história clínica, né? É uma anamnese muito bem feita, muito longa. É juntando esse quebra-cabeça todo, né? É uma orientação aqui, não tem exame específico, vale aqui lembrar, né? Para ativação dos mastócitos, essa desordem mastocitária, tem exame para mastocitose. Mas a gente saber que esse mastócito se ativa mais, não tem exame específico. A gente faz um exame para afastar se não tem a mastocitose, né? Mas se tem um aumento aí de estamina na jogada, se tem essa deficiência da enzima, isso tudo pode ser feito. A prostaglandina tem exame, mas é super difícil de ser realizado, né? Um exame que o plano de saúde não cobre. Do que eu sei aqui no Brasil nem tem como. Então é difícil. Muitos pacientes que têm dor, por exemplo, é a liberação de prostaglandina. E a gente não tem como, às vezes, saber certamente, mas pode fazer uma prova terapêutica, né? Vamos falar agora também do que fazer com esse paciente, né? Como que a gente pode começar ajudando? Porque teve uma pergunta ali atrás, é só antistamínico? Não, né, pessoal? Então, a histamina, como a gente falou, é parte dos mediadores que são liberados, mas nem tudo é histamina. Então, tem outros mediadores, e depende, então, do sintoma que o paciente apresenta, e a gente precisa estabilizar esses mastócitos, né? Eu acho que isso é um ponto importante, que imagine um saco de laranja com um monte de laranja dentro, e esse saco tem que ficar ali quietinho. Se ele abre e dispara um monte de laranja, sai jogando assim no chão, cada laranja pode liberar um sintoma, porque é um mediador diferente. Então, a gente tem que tentar deixar esse saco fechado. E tentar ir, porque aí a gente vai tentar evitar que esse saco fique se rompendo e liberando essas laranjas, que são esses sintomas aí. Então, o paciente perceber o início dos sintomas e o que fazer, né? Às vezes, num antistamínico, por exemplo, uma loratadina, de ação rápida, já pode reverter aí o paciente não evoluir em cascata para outras coisas. Tem medicamentos naturais, tem vitaminas que a gente pode estar dando também. Então, tem muita coisa a depender da gravidade, dos sintomas, né, Josi? Complementa aí pra gente. Isso, eu acho que é isso mesmo. A gente costuma usar antistamínicos bloqueadores H1, H2, né, que a gente fala, estabilizadores do mastócito. Então, estabilizando a célula, a gente evita que novos mediadores sejam liberados na corrente sanguínea. E os bloqueadores, a gente pode bloquear
alguns tipos de mediadores liberados, né? Então, pode ser histamina, pode ser prostaglandina, leucoteno, tem vários tipos de mediadores que são liberados, né? Igual a doutora Juliana falou. E aí, são mais de 70, né? Mais de 100. E a gente só consegue dosar no sangue periférico uns 4, 5, quando consegue. Porque muitos a gente não tem nem no Brasil e a maioria a gente não vai ter dosagem de pico. Então, é muito difícil, de fato, a gente ter um diagnóstico laboratorial. Acaba que o diagnóstico ele vem mais clínico mesmo e com a resposta ao tratamento. Teoricamente, seria um tripé, né? O quadro clínico, as alterações laboratoriais e a resposta ao tratamento, mas a parte laboratorial nem sempre a gente consegue fechar. Tem uma equação que a gente calcula também de acordo com a triptase de base e a triptase de pico. Mas nem sempre a gente consegue essa triptase de pico, né? Então, a gente não consegue sempre ter dados tão fidedignos. Mas é isso, né? Bloqueadores aí de mediadores inflamatórios periféricos que já foram liberados e os estabilizadores de mastócito. E a gente vai guiar o tratamento sempre baseado nos sintomas. Mas até para piorar a situação, dependendo da forma da doença que o paciente tem, isso vai influenciar nos exames. Além disso, dependendo da forma, você vai ter sintomas, um quadro de sintomas diferente. Houve um estudo feito pelo grupo espanhol, e eles viram que há um paciente que fica um pouco destacado, que eles viram que o pessoal que faz urticária e angioedema fica mais para quem tem mastocitose e mais para quem tem um SAM não clonal. Aí existe uma forma do paciente que não faz urticária nunca, não faz angioedema nunca, mas esse paciente tem perdas de consciência, tem um nível de triptase que ele pode ser baixo, um pouco elevado, ele faz anafilaxia, e isso é visto mais com homens do que as mulheres. Então, isso significa que você tem dentro de mastocitose um certo perfil, dentro de SAM não clonal um certo perfil, e os que estão no meio, que tem um pé em ambas as formas, você tem um perfil que pode pertencer com eles. Então, isso é uma coisa que a doutora Ana Mosca é minha médica, a gente começou a ver que eu preencho esse perfil que fica no meio. Sabemos que eu tenho a forma de proliferação escondida em algum lugar. Mas ele é muito, muito lento. Então, os exames de triptase não vai revelar ele. Porque a proliferação desse mastócito é extremamente lento. Mas eu não faço angioedema, eu não faço urticária, faço anafilaxia, faço perda de consciência. Então, é uma situação em que pode ser que eu estou mas aqui no Brasil não temos os exames adequados para poder diagnosticar esse paciente. Então, isso é mais um fator que dificulta a situação. Então, é um dos motivos que eu sempre falo para os pacientes. Uma lista de exames, não pode pedir, pode fazer, mas isso não troca o lugar de especialista que entende a doença. Porque a questão, informação não é que faz o médico. Se fosse, eu seria médica já. É a prática de medicina, é colocando conhecimento dentro da prática de medicina e experiência que faz o médico ser médico. Então, esse é que faz a diferença entre o médico comum, que é normal, regional, que lida com doenças comuns, e o médico que é especialista, que entende essa doença. É um investimento? Sim, mas esse médico é quem vai entender, enxergar a doença e como investigar ela direito. Ela sabe como diagnosticar. Então, Isso que a história clínica, né, que vai direcionar a gente já começar o tratamento, não esperar um exame. O exame, muitas vezes, ele vem também para a gente ver quais são os oportunistas aí, porque às vezes esse paciente está com algum vírus, esse paciente está com um quadro aí alérgico, a gente tem que afastar, pessoal, a alergia verdadeira também. A gente tem que afastar uma IgE mediada. Às vezes o paciente tem uma alergia tem uma paciente ouvinte aqui, ela tem uma alergia de látex.
ela também tem ativação desses mastócitos, mas o látex para ela tem IgE, ela era profissional de saúde, trabalhava dentro de hospital e ela reagia muito. Mas ela foi melhorar 100% quando a gente começou a bloquear esses mastócitos. Então, assim, tinha outros sintomas também, nem sempre estava em contato com látex. Então, pesquisar alergias, IgE, vírus, se às vezes teve alguma reativação, a questão do mofo, a questão da desbiose, tratar. Porque se a gente tiver um quadro por trás, funcionando como gatilho, esse paciente não vai melhorar bem. Ele precisa olhar essa causa base. Então, nisso a anamnese também vai direcionar. Então, é interessante que a gente precisa estar de olho nos possíveis agentes aí que potencialmente estão ativando mais esses mastócitos para deixar essa paciente depois no basal dela, no melhor potencial dela, né? Então, é importante isso, né? Então, doutora Juliana, eu vou te fazer uma pergunta. Você, na sua opinião, acha que qualquer alergista serve para fazer essa investigação? Me colocou em saia justa, hein? Que perguntinha, hein, Lívia? Eu sei que é uma pergunta de bomba, mas a coisa é que os pacientes, o pessoal fala, não, você precisa de alergista. Coisa que eu já sempre falo para os pacientes. Alergistas têm imunologistas. Há uma diferença entre eles. A alergista vai olhar para a alergia verdadeira, que chama o IgE. Mas pode ser que você tenha alergia. Eu fui para uma alergista uma vez. Eu fui contando tudo que eu tinha reagido com as coisas que eu tinha visto. Ela fez os exames e quando tudo voltou negativo, ela falou, nossa, eu nunca vi alguém assim. Especialmente porque na minha cidade de Volta Redonda, temos a maior usina siderúrgica na América Latina e o pessoal vive alérgica aqui por conta da poluição. Então, ela olhou para ela falou, ué, você não está alérgico com nada, como é que pode ser então? Estourou a cabeça dela. E aí, isso é uma coisa que o pessoal sempre, você precisa de alergista. Então, você que é imunologista, qual tipo de médico alergista da alergia que precisam procurar? Porque isso é como se você vai para uma dermatologista porque você tem manchas na pele. E a gente só tem dermatologistas que olham somente para a parte estética. Então, você tem... A questão que eu vejo é o seguinte, na formação da alergia e da imunologia, a gente foca muito na IgE. É muito na alergia e pouco na imunologia. O que se foca na parte da imunologia é a imunodeficiência. É o erro inato de metabolismo, que é algo raro. Não é algo comum na prática. Quantas pessoas têm, às vezes, infecções de repetição e não têm imunodeficiência? Daquelas que a gente conhece, que a gente consegue pesquisar e consegue olhar. Porque entre a minha avó, que faleceu com 98 anos, falava, minha filha, entre 8 e 80, tem 72 possibilidades. E é verdade. E esse caminho do meio aí? Então, quantos pacientes não estão naquelas caixinhas e têm desordens imunológicas? E tem desequilíbrio? E por trás desse desequilíbrio imunológico está qual célula? A que a gente está falando aqui, que é o mastócito. Isso não é focado, tá, na formação de maneira nenhuma. É muito pouco. Talvez de agora em diante, dos últimos anos, né? Eu acho que vai mudar. Eu, inclusive, sou alergista há 17 anos. Eu sou médica há 22 anos. E eu não dava importância também para esses mastócitos, porque a gente não estuda isso na formação. Então, quantos pacientes passaram batido também, até que meus olhos começaram a mudar por conta de uma paciente. Então, eu sou uma pessoa que eu vou atrás, que eu não eu não fico satisfeita se o paciente não melhorou. E aí eu fui atrás e comecei a estudar, e essa paciente também começou a achar o caminho, e também foi me falando, e eu fui pesquisando, e aí eu fui criando esse caminho. E fui estudando, e os artigos, e isso que a gente está fazendo aqui é para alertar. Às vezes essa live
vai servir de alerta para um profissional de saúde começar a estudar. Então, pessoal, quantas coisas existem reais e que não são valorizadas pela medicina, porque ainda não se fala, não se estuda muito, o paciente, o médico nunca viu. Então, se a gente começa a estudar, a síndrome de Ehlers-Danlos mesmo, quantos pacientes, será que é uma síndrome tão rara assim? Ou será que ela é mal diagnosticada? Pois é, Não pois sei. é, pois é. A gente não sabe a genética ainda a fundo, porque não se pesquisou, mas tem, mas não se Pois é. conhece. Então, a gente precisa ter esse olhar da dúvida, esse questionamento, ir atrás, e isso eu tenho muito. Então, isso para mim, para minha prática, sempre me ajudou. E foi por isso que eu entrei nesse caminho também, que é um que eu não vejo a maioria dos alergistas e imunologistas fazendo, porque ainda estão muito arraigados em congressos, na questão do laboratório, no remédio, na IgE, sem olhar esse todo, sem fazer esse raciocínio clínico, sem entender de intestino, entender que a desbiose às vezes atrapalha um órgão lá à distância. Hoje que a gente está vendo essa epidemia de autismo, tudo tem relação, gente, com os mastócitos, com o sistema imunológico. Tem. Então depende do profissional. Quando a gente vai fazer um ultrassom num profissional e ele não vê que o paciente está com uma gordura no fígado, tem outro que vê. É isso. Eu não queria te colocar contra a parede com colegas, não. É que era a questão de ajudar o paciente. Sim, uma das coisas eu lembro lendo, bem no início, isso foi uns 15 anos atrás, que a questão de investigar a doença, você realmente precisa de especialistas que têm experiência e conhecimento. Mas a partir do momento que você encontra um médico com interesse. É esse médico que tem como cuidar o paciente com essa doença. Porque ele vai tentar entender os mecanismos e o que está acontecendo. Eu tenho certeza, doutora Josiane, foi a mesma coisa contigo. Porque você sendo paciente, você sabia, como médica, tem algo errado aqui. É questão do médico correr atrás, ter interesse de tentar entender. E aí, para mim, isso é a diferença entre o médico que tem como abraçar a doença e lidar com o paciente e o médico que não tem condições. Todas as especialidades precisam entender sobre essa célula. Todas as especialidades. Concordo. Não é só o alergista e o imunologista. Não. Porque a mastócito está em todo lugar. Em todo lugar. A gente precisa parar de segmentar a medicina. Essa medicina que está muito arraigada ali nos sistemas, olhar esse paciente por inteiro, porque aí a gente vai conseguir direcionar. É lógico que é uma doença que precisa, às vezes, de vários profissionais. Se o paciente tem muito sintoma cardiológico, ele vai precisar, por exemplo, ser encaminhado para um cardiologista que entende dessa parte. Mas se não, se os sintomas forem bem controlados ali com as medicações habituais e tudo, tá tudo certo. Não precisa, né? Então, a gente não tem que ter medo de encaminhar o paciente, a gente tem que tentar ajudar sempre, compartilhar. São pacientes que muitas vezes a gente precisa de grupos de profissionais que conversam sobre aquele paciente, que discutem aquele caso, porque é um desafio para todos. Sim. Muitos pacientes são desafiadores, né? Então é isso, é a gente ter essa comunicação. É a comunicação. E eu não sou dona de ninguém, não sou dona do paciente, né? Acredito que a Josi também pense dessa forma. E é isso, você também está na associação para divulgar. Eu vi aqui que o João entrou também, que é da Associação de Ensino de Ehlers-Danlos. Então, é para ajudar a divulgar o conhecimento, porque o próprio paciente vai cavando a sua história, o seu caminho, né? Então, isso que é o mais interessante. Não é o mesmo caminho para um e para outro. Não tem isso, né? E eu acho que o mais incrível é isso que você falou, Ju. A gente não pode se contentar com um paciente que não melhora.
né? Porque a gente tem um papel na vida daquele paciente, né? A gente está ali para ajudar e para tentar encontrar um caminho de melhora. A gente não pode se contentar assim, ah, não melhorou e só não melhorou e fica por isso mesmo. A gente tem que ir mais a fundo mesmo, né? Tentar descobrir, tentar ajudar. Às vezes, se for o caso, referenciar, mas paciente complexo, eu acho que a gente nunca pode falar assim, ah, vai no fulano de tal. Eu acho que a gente tem que conversar com outro colega ou fazer um relatório, falar ali de médico para médico. Não adianta assim, ah, você vai buscar um imuno, você vai buscar um gastro, você vai buscar um tal. Não, a gente tem que entrar em contato com outro colega e passar a dificuldade daquele caso. Passar onde que emperrou ali o tratamento, onde que ele precisa da Concordo ajuda. plenamente. Porque os Ó, colegas têm que se comunicar mesmo. Comunicação é a é, chave. Senão o amanhã outro eu, também não vai eu ter esse feeling de tentar ir mais profundo. Ele vai é, barrar e ele também não vai encontrar e o paciente vai ficar patinando, que é o que a gente vê acontecer, né? então isso gasta tempo, né, gente? Isso tem que ter interesse, né? Hoje, por exemplo, de manhã, eu fiquei a manhã inteira fazendo um relatório, olhando o caso de um paciente, desde o início que eu comecei a atender, para fazer um relatório para um outro colega. Porque quanto tempo eu gastei entendendo a caso desse paciente, se eu puder já mastigar para o colega, o raciocínio clínico dele já vai ser mais avançado, ele não vai. Então, é isso, né? Que a gente precisa ter essa comunicação. Pessoal, mas a gente já tem que encerrar. Já passou de 1 hora, é porque vocês entraram atrasadinhas. Nossa, foi E 1 hora e meia. Eu tô vendo é, aqui mesmo, foi quase 1 hora e meia, né? a gente vai ser derrubado. Mas foi muito bom. Eu queria Muito agradecer gostoso. vocês. Vou Não, deixar agradeço a gravado. A não você. sei se tem algum problema aí nesse Instagram, mas vamos deixar gravado. E vamos fazer mais, que eu acho que atitudes como essa, né, a gente precisa e são muito bem-vindas e só temos a ganhar, né, os pacientes, nós como profissionais, a gente aprende, né, Sim, isso é sim. muito importante. Foi ótimo, viu? Obrigada pela oportunidade de estar aqui com Não. vocês, adorei. Ju, se você conseguir, eu não sei se dá, mas se você conseguir me colocar como colaboradora, aí a live aparece lá na minha página Eu vou também. colocar as duas, tá, como Ok, colaborador, e aí depois é só aceitar e aí a live fica gravada assim. Beijo para beleza. vocês, obrigada por estarem Um aqui, beijo. obrigada a todos vocês que participaram, né? Foi muito bom. E é isso. Até a Vamos próxima, fazer outra. pessoal. Foi Isso, Vamos ótimo. fazer isso. mais. Vamos marcar outra. Sem Um dúvida, beijo. sem dúvida. Beijo para Até a vocês. próxima. Beijo para Até. Tchau. vocês. Tchau. Tchau. Tchau, Tchau. pessoal.